que ele disse? Ele destruirá a terra. Seja do Senhor. Meus amados irmãos, até o século XVI, praticamente, não houve contestações sobre o relato bíblico de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Depois, pouco a pouco, foram surgindo em meio aos filósofos e pensadores a ideia de que o dilúvio bíblico não passaria apenas de um mito. Quando, tempo depois, irmãos, no século XVIII, surge então uma teologia influenciada pelo pensamento filosófico daquela época. É a chamada teologia liberal, que é uma mescla de doutrinas bíblicas com filosofia humana, onde o pensamento, o raciocínio, era quem comandava as ideias. E essa teologia, irmãos, ela foi se expandindo pouco a pouco e se fortalecendo pela Europa no século passado e chegou à América. Hoje no Brasil, irmãos, muitos crentes não acreditam em tudo o que a Bíblia tem, em tudo que está escrito na palavra de Deus. Muitos pastores e professores não acreditam na Bíblia como a Bíblia está escrita. E isso devido, irmãos, a essa forma de pensar, a essa teologia liberal. Há pastores, irmãos, que acreditam que a teoria de Darwin ela está correta, que o homem ele veio evoluindo. Acreditam que houve realmente um Big Bang e que tudo veio evoluindo a partir disso. Mas eles estão acreditando nisso de uma maneira e se esqueceram que tem uma palavra que precede a proposta de Darwin. E tem uma palavra que precede a proposta do Big Bang, que é a palavra teoria. Tudo isso não passa de teoria. Mas, Roberto, há evidências para que a gente possa conversar com alguém, para que no âmbito do trabalho a gente possa dar o nosso testemunho, possa combater, ou como Paulo diz, testemunhar a nossa fé diante dos outros, das pessoas, no nosso contexto? Claro que sim. Por isso, irmãos, eu trouxe aqui algumas evidências para que a gente possa tratar de uma forma séria essa questão. Um cientista brasileiro chamado Adalto Lourenço, ele afirma: toda a ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição, afirma esse irmão crente que é cientista. Toda a ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca terá contradição. Gostei muito da frase do nosso irmão. Eu trouxe aqui algumas evidências científicas. Eu ainda estou na introdução, não cheguei no texto. Evidências, irmãos, relato histórico-cultural. Na ciência histórica, quando dois ou mais autores que não se conhecem, mas falam
e descrevem o mesmo fato, eles estão confirmando que não se trata de um mito, mas de um fato. E nós temos Gênesis capítulo 6 falando do dilúvio, ainda na região de onde surgiu a Bíblia, ali na região da Mesopotâmia. Há também, irmãos, uma história chamada Epopeia de Gilgamesh, que trata basicamente dos mesmos relatos. Uma tradição chinesa conta a história de um homem chamado Fa He, que entrou com a sua família em uma arca com muitos animais, sendo salvo de um dilúvio. Isso já é tradição china, nós já saímos, estamos em outro continente. Civilização Inca. A mitologia dos Incas afirma que Viracocha destruiu seus inimigos com uma grande inundação. Esses relatos em diversas culturas são testemunhas de um fato que aconteceu no passado. É assim que a história, a parte científica, trata a questão do dilúvio como fato. Ainda, irmãos, existe a evidência arqueológica. Isso eu acho bastante interessante. Gosto muito de mexer nessa área. Foi encontrado fósseis de animais marinhos em montanhas da China que se encontram, irmãos, a 1000 metros acima do nível do mar. Fósseis de animais marinhos encontrados acima de 1000 metros acima do nível do mar. Como esses fósseis foram parar lá, ou como esses animais foram parar lá, os cientistas que não creem na Bíblia não sabem explicar. Ou até tem outras teorias. A melhor de todas, a explicação é que de fato houve o dilúvio. Ainda, irmãos, há outras evidências. Por exemplo, o relato bíblico, irmãos, quando nós vamos ver lá que a arca ela foi feita de um tipo de madeira, de cipreste. A arca ela tinha cerca de 135 metros de comprimento. Ela tinha 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Estudantes da Universidade de Leicester, Inglaterra, concluíram que essa arca ela tanto podia flutuar como ela poderia transportar 45 toneladas. 45 toneladas. O professor de engenharia naval da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Paulo Pinto, ele afirma que as dimensões da arca são surpreendentes e equivalem a um navio moderno. Irmãos, quando alguém que não crê na Bíblia chegar para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus e contestar alguns fatos, e contestar a história de Noé, eu passei aqui evidências. Passei aqui relatos científicos. Eu ainda não entrei na explicação da palavra, estou na introdução, trazendo aos irmãos o que a ciência fala a respeito do dilúvio, e a análise do texto bíblico não se contradiz em nada com fatos científicos. Toda a ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Vamos ao texto. A minha proposta hoje é falar da ira de um Deus benevolente. E a pergunta seria, por que Deus está irado? O que provocou a ira de Deus? Vamos ao texto. O verso 1 e 2 afirma o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Aqui a gente tem até uma polêmica. Quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos homens? Há quem diz que os filhos de Deus são os anjos. E há quem diz que os filhos dos homens é a descendência de Adão. Irmãos, isso não é coerente quando a gente estuda toda a palavra de Deus, porque quando Jesus é questionado a respeito de uma situação, com quem se casaria, de quem seria esposa uma mulher que foi casada várias vezes? Como seria isso na ressurreição? E Jesus disse, olha, isso é das coisas aqui da terra, porque na ressurreição
nós não nos daremos em casamento. Não será assim. Nós seremos como os anjos. E essa explicação de Jesus, ela serve para nos afirmar que anjo, ele não tem relação sexual com o ser humano. Nunca teve e não é justificativa para esse texto explicar esse texto que os filhos de Deus são anjos. Mas então, Roberto, quem são os filhos de Deus e quem são então os filhos dos homens? Irmãos, quando Deus ele criou Adão, deu o poder de propagação a Adão, e Adão e Eva se multiplicaram, tiveram filhos, geraram filhos, e estes foram se multiplicando na terra. A Bíblia fala, irmãos, que um dos filhos de Adão matou o seu próprio irmão. Caim matou Abel. E ali teve o primeiro homicídio. E ali Deus amaldiçoou a Caim. Mas a palavra de Deus diz também que Deus concedeu outro filho a Adão e a Eva, chamado Sete. E ali vem a descendência de Noé. E os irmãos podem acompanhar no capítulo 5, mas eu não vou ler esse texto agora. Então, quando nós lemos aqui a palavra de Deus, os filhos de Deus, nós só colocamos a palavra dentro do contexto, nós vemos que os filhos de Deus é a descendência de Adão que vem através de Sete, que é a descendência que vem guardando a aliança com Deus. E os filhos dos homens são a descendência de Caim, que não guardaram nenhuma aliança com Deus. Mas olha só, quando a descendência de Sete, essa linhagem que deveria se resguardar do pecado, começou a ver as filhas de Caim, as filhas que vieram através de Caim, eles acharam essas mulheres bonitas e começou a se misturar. E começou então, irmãos, o povo a se misturar. E Deus ele não queria isto. Por isso, essa atitude causou desgosto do Senhor. Porque a descendência de Sete começou a se misturar com a descendência de Caim. Avante. A segunda razão que provocou, irmãos, a ira de Deus, diz o texto: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. A palavra de Deus aqui traz essa palavra muito forte. Diz que por causa da perversidade, meu espírito não contenderá. Deixa eu ilustrar essa situação para que os irmãos entendam. Contenda, inimizade, briga. Irmãos, eu trabalho com visitas e de vez em quando eu não consigo permanecer muito tempo visitando determinado lugar. Porque, irmãos, eu vou puxar para o meu lado e todos os dias eu oro ao Senhor, Senhor, que eu não cometa injustiça. Mas eu percebo a maldade, eu percebo, irmãos, a malícia de quem está do outro lado, de querer além do que é justo. E começa, irmãos, palavreados, um querendo falar mais alto, e eu coloco um ponto final. Não continuo aquela conversa. Eu não consigo permanecer muito tempo em diálogo com determinadas pessoas quando as suas intenções elas são más. Eu termino a contenda. Não tem jeito, então eu vou passar para outra instância. Eu não vou contender para sempre com esse tipo de jeito. É essa a decisão que eu tomo. Mas olha só, às vezes no nosso próprio âmbito mais próximo, eu já fiz viagens, irmãos, que dentro do mesmo veículo, conversando, e de repente um assunto, ele deixa de ser assunto para se conversar, e a conversa ela vai caindo de nível, e dá vontade de não terminar aquela viagem. Se eu pudesse, pare esse carro que eu vou descer, porque eu não quero continuar contendendo. Mas observa só, aqui nós estamos vendo um contexto onde as pessoas tinham uma expectativa de vida de mais de 800 anos. Onde essas pessoas, elas começavam a pecar e durante 800 anos viviam sobre o pecado, sobre o domínio do pecado. E todo pecado é uma afronta contra Deus. Todo pecado é uma injúria contra a vontade santa do Senhor. E assim, irmãos,
ano após ano, década após década, século após século, o homem contendendo contra Deus. E Deus ele diz, chega, eu não aguento mais. Essa geração que está hoje aqui pecando está junto com a outra. E essa geração que está junto com a outra tem uma outra geração atrás. E é uma geração que não consegue parar de pecar, que não consegue parar de me desobedecer, que não consegue parar de contender contra mim. Então Deus está chegando e dizendo, chega! O homem não viverá para sempre. Não viverá por muito tempo. Vou colocar um limite na vida do homem, porque chega dessa demanda, chega dessa contenda. E Deus está irado, irmãos, porque a perversidade do homem, ela vem se multiplicando. E ele não quer contender para sempre com o homem. Caminhando, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Que essa geração que vinha posterior, que gerava outra geração, eram perversos. E que ano após ano, o coração do homem, os pensamentos do homem eram pensamentos malignos, voltados a fazer aquilo que era contrário à vontade santa de Deus. E Deus ele está dizendo aqui, ele viu que toda a inclinação dos pensamentos era sempre e somente para o mal. Sempre e somente para o mal. Não havia, irmãos, um momento sequer em que o homem não tramasse um pensamento, uma atitude que fosse boa, mas que todos os momentos o pensamento do homem era voltado para as coisas ruins. Sempre e somente para o mal. Sempre e somente para o mal. Quando nós vamos a Gênesis capítulo 1, verso 35, a palavra de Deus diz que tudo ficou muito bom. Não foi bom, não, foi muito bom. Que Deus, quando ele concluiu, irmãos, a criação, quando ele fez todas as coisas, quando ele colocou o homem no centro daquele jardim, Deus olhou para tudo que havia sido feito e ele mesmo declara, colocou o seu selo ali de qualidade. Ele disse, tudo está muito bom. E o homem teve do bom e melhor, mas se revoltou contra Deus, provocou a Deus, tomou partido do mal e geração após geração, seus pecados foram se multiplicando. E essa geração que é contemporânea a Noé, irmãos, é uma geração que peca de todas as maneiras, que peca, irmãos, nas atitudes, que peca nos pensamentos, que peca por omissão. Eu imagino que as reuniões dos homens poderosos daquela época eram para tramar como nós vamos enriquecer mais, como nós vamos conseguir mais poder, como nós vamos levantar mais riquezas para os nossos bolsos. E era assim que funcionava. Mas havia um outro tipo, outra classe lá, que aceitava passivamente tudo isso. Que quando não concordava, talvez até recebesse o suborno, mas se não recebesse, era uma geração que ficava calada, passiva, que deixava a maldade se multiplicar. A gente tem que entender isso. Que o pecado ele vem por meio de ações, que o pecado também vem por meio de omissões. E nós podemos ser pecadores ativos, nós podemos ser pecadores passivos. Nós podemos estar vendo o pecado e não estar fazendo nada. E assim, irmãos, estaremos concordando com o pecado. Eis aí as causas daquilo que provocou a ira de Deus. O interessante, irmãos, é que a gente acredita que Deus ele é um ser assentimental, que ele não tem sentimentos. A gente nunca para pensar que Deus
ele se entristece com alguma coisa, com alguma atitude, com alguma palavra, ou com algo que eu e você deveríamos fazer e nós não fizemos. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 1 que o Senhor, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ali Deus comunicou algo a nós. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas isso não se diz a natureza material, não se diz, irmãos, a natureza espiritual, mas se diz a capacidade que nós temos de ter sentimentos como Deus também tem sentimentos. Se você ama, é porque Deus lhe deu a capacidade de amar. Ele deu isso a Adão. E essa capacidade ela vem sendo passada para as demais gerações. Se Deus deu a capacidade de você se alegrar, sentir alegria, felicidade, tristeza, foi porque Deus lhe deu essa capacidade, porque Ele também tem esses sentimentos. A palavra de Deus diz aqui no verso 6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O verso seguinte também traz a palavra a respeito do arrependimento. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Observe o verso 6, que o Senhor declara que está arrependido. Observe o verso 7, que também afirma que Deus ele se arrependeu, irmão. A palavra que está aqui, que me chama a atenção, que é traduzida para o nosso idioma como arrependimento, é a palavra naã, é um verbo. E esse verbo, ele quer dizer doer-se, sentir pesar, ser tomado pela tristeza. Mas o tempo verbal desse verbo, que é traduzido como arrepender-se, é o verbo hebraico que está no passivo. Ou seja, Deus ele está sofrendo algo. A ação ela é de fora, não é de dentro. Quando a Bíblia fala de arrependimento humano, é porque algo dentro de nós, a nossa consciência ou o Espírito Santo vem falando ao nosso entendimento que nós fizemos algo de errado. Isso provoca dentro de nós o arrependimento. Porém, Deus ele não está sentindo esse sentimento, arrependimento por algo errado que tenha feito, mas ele está se doendo. O coração de Deus está partido por algo que veio da parte da sua criação, daqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Irmãos, nós não estamos tratando aqui de um ser emocionalmente instável. A palavra de Deus diz que Deus é longânimo. Longânimo significa paciente, bondoso à prestação. Que alguém, para tirar Deus do sério, tem que se esforçar muito. Que Deus ele não perde a cabeça por qualquer coisa como eu e você. Deus ele não fica aperreado com qualquer coisa como eu e você. Mas observe só, quando nós vamos ver o capítulo anterior que fala daquelas genealogias, a gente observa ali que elas não estão ali à toa. Nós observamos ali que de Adão até a Noé são 1.700 anos. 1.700 anos de uma geração após a outra que vem fazendo aquilo que magoa o coração de Deus. Deus ele não decidiu acabar com todas as coisas porque dormiu mal e acordou, e quando ele acordou estava de mau humor. Não é assim que as coisas funcionam com Deus. Deus resolveu porque num dia pela manhã o homem fez algo de errado que desagradou, então Deus disse: eu vou mandar água e vou destruir tudo. Não é assim. Deus, o nosso Deus, é um Deus rico em amor e misericórdia, rico em perdão. Porém, geração após geração, o homem foi se voltando contra Deus, foi fazendo aquilo que Deus
não aprova, e Deus sendo longânimo, Deus esperando o arrependimento, Deus tendo paciência à prestação, porém não houve arrependimento. Ainda no livro de Gênesis, o anjo do Senhor aparece a Abraão, indo em direção a Sodoma e a Gomorra para destruir aquelas cidades. E Abraão começa a interceder. Ó Senhor, se ali houver 50 justos, o Senhor ainda vai destruir aquela nação? Não. Por 50 justos eu pouparei a cidade. Mas se não houver 50 justos, e ele vai decrescendo, até o ponto, se houver 10 justos naquela cidade, o Senhor ainda vai destruir a cidade. E Deus declara, por amor aos 10, não destruirei a cidade. Porém, não havia nenhum justo. Porque não havia nenhum justo, Deus mandou fogo sobre Sodoma e sobre Gomorra. Porque não havia nenhum justo nessas gerações, Deus enviou o dilúvio. Porque o seu coração, o seu sentimento foi um sentimento de pesar. Deus ele foi tomado pela tristeza. Então aqui a gente já tira uma aplicação para nós. As minhas atitudes, sejam elas ativas ou passivas. Os meus pecados, sejam eles ações ou pensamentos ou omissões, elas entristecem o coração do nosso Deus. Elas entristecem. Não, mas eu pequei contra meu irmão, eu pequei contra o meu vizinho. Não, foi sem querer, mas eu pequei contra uma pessoa do meu âmbito do trabalho. Todo pecado, irmãos, é uma afronta contra a lei perfeita de Deus. Você tem a obrigação de consertar o seu relacionamento com o irmão, com o vizinho, com o colega de trabalho, mas tem a obrigação também de buscar a presença desse Deus que é santo e justo e bom, e pedir perdão também a Ele, e misericórdia, e condições de não mais pecar. Caminhando, verso 7. O Senhor declara, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens, também os animais grandes e os animais pequenos e as aves do céu. O resultado, irmãos, o resultado da ação dos homens, do pecado dos homens, das atitudes dos homens em provocar a Deus, resultou na manifestação da ira de Deus. Deus ele resolve colocar um fim àquela geração, porque a maldade ela se multiplicou. Porque todo pensamento, todo desígnio do coração do homem era tendencioso para o mal. Porque não houve naquela geração justo que buscasse a presença de Deus. Então, Deus manifesta a sua indignação. Deus manifesta a sua ira enviando o dilúvio. Traga uma aplicação. Talvez alguém aqui pergunte, então significa que se uma geração ela começar a pecar contra Deus, Deus pode repetir essa ação e essa ação lá está prometida. Deus vai dar um basta. Deus vai colocar um ponto final na história do pecado. Deus ele vai, irmãos, encerrar o pecado. Depois seguirá o juízo. Mas o Senhor prometeu, está na sua palavra, aos justos, aqueles que são justificados, esses entrarão, serão benditos no reino do Pai. Quarto ponto da mensagem. Isso é interessante. Mesmo Deus manifestando a sua ira, a sua indignação, Ele não deixa de ser bom. Mesmo Deus, irmãos, estando com o coração doído, com o coração, como a palavra de Deus diz aqui, Ele está magoado, arrependido da criação, Deus ele não deixa de ser bom. Diz a palavra de Deus, verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E a gente pergunta, por quê? Por que Noé?
Será que não havia pecados em Noé? Será que Noé e a família de Noé eram pessoas diferentes daquelas gerações ali? Irmãos, a palavra de Deus diz que naquela genealogia apenas um homem andou com Deus, Enoque. E porque esse homem andou com Deus, Deus o tomou. Dos demais, nós não temos nem bem nem mal a se falar. Mas a palavra de Deus diz que a Noé, Deus mostrou benevolência. Então significa que Noé era melhor do que os demais? Não. Não significa isso. Deus está manifestando na vida de Noé e da sua família, irmãos, graça. A mesma graça que Deus manifesta a mim e a você está sendo derramada sobre Noé e sobre a sua casa. A mesma graça que foi nos comunicada, a salvação pelos méritos de Cristo, está sendo dada a Noé, porque Noé fazia parte daquela geração pecaminosa. Ele não era merecedor da graça, por isso que chama graça, que é o favor imerecido de Deus. Ele não era merecedor da salvação, mas Deus está sendo fiel a Ele mesmo. Deus está demonstrando amor por fidelidade a Ele mesmo. A promessa de Deus registrada no capítulo 3 de Gênesis, onde Deus ele prometeu que o descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. E a cabeça da serpente ela foi esmagada. Cristo ele veio e triunfou sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Ele esmagou a cabeça da serpente. Mas para que isso viesse a acontecer, Deus ele preservou a sua palavra através da vida e a família de Noé. E Deus mostrou graça, bondade. Observa só o que diz Romanos capítulo 5, verso 8 e verso 9. Mas também Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Irmãos, Deus ele vai derramar a ira dele novamente. Dos que serão salvos do derramar da ira de Deus, aqueles que são alvo do amor de Cristo. Porque Deus ele providenciou para mim e para você, irmãos, a salvação por meio de Jesus, sem mérito. Ainda, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Aquela geração que se perdeu não teve paz com Deus, teve contenda contra Deus. E Deus venceu essa contenda. Deus ele vence a contenda contra o pecado. Mas Deus ele mostra amor e benevolência. Deus ele mostra, irmãos, que ele continua sendo amoroso e justo. Talvez a gente não consiga entender o tamanho, a dimensão desse amor de Deus. Mas eu digo aos irmãos, o amor de Deus é tão grande quanto a justiça de Deus. Nenhum de nós poderíamos reclamar se pertencêssemos à geração de Noé, porque nós vivemos numa geração que é semelhante à geração de Noé. Eu estava no carro e passou uma pessoa, uma mulher na faixa de pedestre. O sinal estava fechado e a pessoa que estava do meu lado, ele cobiçou aquela mulher de uma forma, né? Seguindo aquela mulher com os olhos. E eu percebi aquilo porque não foi tem uma tentativa de desviar, de ser pelo menos assim, se guardar um pouco, deixou transparecer totalmente. Depois aquele homem arranca e ultrapassa o sinal vermelho, quase pega uma moto. Ultrapassa o limite de velocidade daquela via. Mas olha só, todos os motoristas ultrapassam o limite de velocidade daquela via. Quando a gente anda mais um pouco, tem alguém caído, drogado na esquina.
porque alguém vendeu droga para ele, lucrou com a desgraça alheia. Mas aquele que está lá caído, ele também quis a droga. E ninguém faz nada para ajudar aquele. Você anda mais um pouco, aí tem uma mulher com uma criança de colo, mendigando, pedindo uma fralda, pedindo uma lata de leite. As pessoas passam com o vidro fechado. Eu também. Quando nós vamos analisar, aí nós passamos mais à frente, a gente vê uma viatura da polícia. E quem é que confia mais? Quem pode dizer que todo policial é honesto? Quem pode dizer que todo juiz ele é sincero e acerta com todos os seus julgamentos? Quem pode dizer alguma coisa dos nossos governantes? Quem bota a mão pelos nossos governantes? Quem bota a mão no fogo pelos nossos governantes? Nós percebemos, irmãos, que o poder executivo consome o dinheiro que era para a educação, para a saúde. Nós percebemos que o poder judiciário se omite porque ganha muito. O salário de um juiz é uma coisa absurda. E que ele não está muito interessado, o juiz não está muito interessado em julgar o máximo de processos que ele pode. Ele trabalha como ele quer. Quem diz a sua pressa é ele, não tem ninguém acima dele. E assim muitos ficam sem a sua causa ser julgada. E quem fiscaliza recebe agrados para fazer vista grossa. E quem deveria denunciar passivamente aceita a situação. Que na maioria somos eu e você. A nossa geração ela não tem nada de mais, nada de melhor do que a geração de Noé. E se nós estamos aqui, irmãos, é por conta da graça. É por conta da justiça que Deus cumpriu em Jesus. É porque Cristo ele foi pregado na cruz e ele pagou pelos meus pecados e pelos seus pecados. Aí nós temos paz com Deus, aí nós somos livres da ira de Deus. Por conta do sacrifício de Jesus. Por conta do sacrifício de Jesus. E a gente, quando começa a vir à igreja quando é criança, aí a gente vai estudar a história de Noé, a tia coloca a folhinha para as crianças pintar e não fala nada disso, né? Então a mensagem é para maiores de 18 anos. Estou chegando à conclusão. Quando Deus manifesta a sua ira, irmãos, Deus está manifestando apenas justiça. Porque ninguém merece nada de Deus. Porque todos pecaram. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecam por ações, todos pecam por omissões. Nós não somos melhor do que ninguém, nem nós. Mas quando Deus ele dá a manifestação da sua ira, ninguém pode reclamar. Ninguém. Porque nós merecemos a justiça. Se nós merecemos a justiça, irmãos, nós merecemos a ira, porque eu afrontei a Deus. Você afrontou a Deus. Mas Deus nos mostra, irmãos, bondade. Porque a ira que era para ser derramada sobre mim, sobre você, foi derramada sobre Jesus na cruz. A ira de Deus, irmãos, também é uma ocasião para Deus mostrar graça ao pecador. Como Deus mostrou graça e bondade na vida de Noé, Deus ele pode mostrar graça e bondade na vida de qualquer um. A palavra de Deus fala que nós somos justificados pela fé. E que a fé, irmãos, ela não deve ser acompanhada apenas do sentimento, do pensamento, mas de razão. E a fé ela tem que vir acompanhada do arrependimento. E quando nós verdadeiramente demonstramos arrependimento, essa fé ela é confirmada e nós somos livres da condenação, da justiça, da ira, e Deus nos dá graça e misericórdia. Você compreende, irmãos, que a ira dos tempos de Noé também deveria ser destinada a cada um de nós?
mas que Jesus tomou essa ira sobre si, que Jesus ele foi castigado no meu e no seu lugar, igreja. Você entende isso? Você entendendo isso, você vai ter mais razões para louvar a Deus e agradecer pela sua misericórdia e graça. Você entendendo isso, irmãos, nós teremos mais razões para não cometer pecados contra Deus. Se lembre sempre disso. Nós não somos merecedores de nada. O que Deus deu a Noé foi graça. E Deus também nos dá graça. O que Deus deu a Noé foi misericórdia. O que Deus nos dá hoje é misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu concluo com essa frase. Amar é dar ao outro aquilo que ele não merece. Eu tenho certeza que Deus ele me ama, porque ele me deu aquilo que eu não mereço. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome.